Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a um episódio de uma saga que eu quero continuar, mas ela exige um pouco mais de pesquisa que as outras e mais trabalho, então demora um pouquinho para sair os vídeos dessa saga, mas hoje nós vamos voltar para a história antiga e falar sobre os exércitos regulares e as tropas mercenárias de Cartago. Não pode ser, voltamos para a saga história, sim, voltamos para a saga histórica, e Cartago, meus amigos, ou Nova Cidade, é uma cidade que está, obviamente, numa província romana, e Cartago precisa queimar. Vai ocorrer uma óbvia, lógica e inevitável guerra entre as duas potências aqui pela dominação do mar Mediterrâneo, entre Roma em ascensão e Cartago aqui no sul. Vamos ver o que vai ocorrer em episódios seguintes, mas hoje nós vamos focar em entender quem são os fenícios, o povo aqui de Cartago, como eles lutam, quais são suas tradições militares, que é o objetivo principal do vídeo de hoje. E, antes que você pergunte se eu tenho tendências a acreditar que eles precisam queimar e que Roma tem que ganhar, sim, Roma tem que ganhar, Roma é superior em todos os sentidos, e o povo de Cartago vai ver o chicote e o sal na terra, e deu. Ponto. Então, tenho tendências, mas vamos falar aqui sobre o que ocorreu na origem dessa cidade. O povo que vem aqui nesse ponto, você já deve ter ouvido falar deles num livro pouco conhecido chamado Bíblia. E você já ouviu falar dos filisteus? Pois é, aquele povo que fica na terra onde hoje é Israel. Tem uma região ali de Ugarte, Biblos, Sidon e Tiro aqui no mapa. Essas cidades originalmente eram dos ancestrais dos fenícios. E na época da Idade do Bronze, eles faziam principalmente a parte do comércio marítimo. Então, eles cresceram muito nessa questão de comércio e graças a transportar cobre, estanho, cavalos, comida, trigo no caso, e cevada e outros bens maiores, eles começaram a desenvolver grandes habilidades, tanto em manter conservada a comida, a bebida, quanto também, graças ao dinheiro do comércio, cresceu uma classe média de pessoas que trabalhavam, então artesãos, e faziam diversos tipos de produtos, como roupas, joias, armas, vasos, que seria pottery em inglês, eu me esqueci, cerâmica em português. Mas no caso, eles tinham vários, incluindo também marceneiros e pessoas capazes de construir barcos, e com o dinheiro, foi construindo casas grandes, muralhas para defender as cidades dos povos ali da região, que por algum motivo estavam sempre invadindo e querendo matar todo mundo e roubar o ouro. Mas no caso, depois de perceber que a região onde eles nasceram era totalmente perigosa, o povo dele decidiu se mudar. Não foi uma diáspora, assim, uma fuga desesperada, mas impérios diferentes estavam de olho nas riquezas deles, e eles estavam no meio de grandes poderes da Idade do Bronze. E como eles vivem de comércio, eles fundaram pequenas outposts, pequenos postos avançados, eventualmente colônias, por todo o mar Mediterrâneo. A principal dessas colônias, e a que mais cresceu, foi Cartago. Cartago tinha um porto natural e permitiu ali, o fácil acesso dos navios, então virou um ponto central para o comércio, o descanso e uma parada meio que obrigatória. E com o passar dos séculos, Cartago cresceu e cresceu muito. Então, do centro de onde eles vieram, eles acabaram trocando o centro do império, a parte principal de comando e comércio da região ali do Oriente Médio, para a região da Líbia. Então Cartago virou o ponto central, e o povo que vivia aqui anteriormente acabou meio que se integrando à cultura deles,
foi na base do carinho e do amor, não, foi na base da conquista. E o pessoal dali, que agora eles não são mais filisteus, depois que eles se mudaram para cá, eles mudaram um pouco a cultura, eles absorveram bastante traços da cultura grega e da cultura local da Líbia também, e acabaram virando os fenícios. Então não mais a gente chama eles pelos nomes antigos, e sim como fenícios. Então agora, os fenícios e libaneses que foram integrados ao império, e os romanos chamavam ele de fenícios libaneses, então a gente vai chamar assim também. No caso, eles adquiriram um enorme e vasto império nessa parte do globo, porque eles dominaram boa parte do litoral e, através de várias guerras e conflitos com as tribos e impérios que viviam no norte da África, eles acabaram fazendo a sua hegemonia e conquistando os outros com base ou em acordos onde o império ficaria tipo subservente deles, ou em troca de não morrer na base dos mercenários que marchavam na tua cidade. Então, tu podia aceitar ou virar um escravo e ser vendido por eles, tu escolhia. Então Cartago dominou por séculos essa região. Para te ter uma ideia, teve 8 guerras entre Cartago e ali na Sicília, a província grega de, como é que é o nome? De Siracusa. Então, contra Siracusa, eles lutaram 8 malditas guerras, entendeu? Por séculos eles tentaram dominar a cidade. Então, eles tentavam se expandir e conquistar. Quando não valia a pena, eles simplesmente abandonavam a guerra por um tempo, faziam um acordo ali de paz, mas eles tentavam ao máximo dominar e subjugar tudo que estava ao seu redor, e boa parte das vezes eles conseguiam. Apenas no caso, na questão contra os gregos, eles acabaram sendo parados, e por isso eles criaram um enorme respeito com a forma grega de lutar. E Cartago ganhando muito, mas muito dinheiro, com comércio de tudo, de marfim, de prata, de ouro, de recursos de luxo, como a tinta roxa, que na época era feita com... Como é que eu vou te explicar? Tu tem que esmagar um pequeno molusco que nasce ali em uma região específica dessa parte aqui da África, que, cara, precisa de um monte, uns quilos e quilos desse maldito molusco para conseguir um pouquinho de tinta roxa. Por isso até que tu não vai ver nenhum país no mundo com uma bandeira roxa, porque antigamente, quando era bem mais difícil de conseguir pintar as coisas, não tinham países com bandeira roxa, porque era muito caro. Então eles tinham esse recurso de luxo, além de potes, barris e outras coisas mais, que hoje tu pode achar que é um negócio ridículo, mas na época transportar carga era bem difícil, e tu não tinha uma produção em massa dessas coisas. Então Cartago era uma província exuberante em riquezas, comidas variadas, de frutas exóticas, muito trigo, e onde tu deveria estar se tu quisesse subir na vida. E Cartago cresceu, e cresceu muito para os padrões antigos. No seu auge, acredita-se que eles tinham em torno de 850 mil pessoas, o que é impressionante numa época que não tinha banheiro, né? Então, é um negócio incrível. Imagina só o cheiro que ficava nas cidades. Mas como eles faziam isso? Eles construíram casas uma em cima da outra, famosos prédios hoje, não muito grandes, mais de 3 a 4 andares, cabendo várias famílias no mesmo local. Então, parabéns para os engenheiros antigos que conseguiram fazer isso, e as pessoas procuravam segurança. Então as muralhas de Cartago e o seu exército regular e a atração por emprego, dinheiro e comida, fazia pessoas migrar para cá. Junto com isso, Cartago estabeleceu várias leis, e com algumas das leis assim que se destacam, por exemplo, os libaneses que viviam ali na região e que tinham cidades próximas, eles tinham direitos muito parecidos e uma certa liberdade, assim como os fenícios. Porém,
eles não podem participar da política em Cartago. Então tu poderia ser, né, uma cidade aqui satélite de Cartago, tu ia ter quase que os mesmos direitos de um cidadão fenício. Então, digamos, alguém não te pagou, tu pode entrar na justiça e ter a mão do cara cortada, entendeu? Esse tipo de coisa, isso era permitido, e essa lei, assim, foi meio que estabelecida para todo mundo que era igual, quem era homem, quem era fenício ou libanês, ou de um cliente estado deles aqui, ali da parte da África, como a parte da Numídia. É que às vezes eu confundo porque eu escutei os áudios e as coisas em inglês, então é difícil pra mim falar em português, às vezes eu travo, mas no caso, Numídia, acho que é em português também, Núbia, não importa, aqui na região também as tribos africanas que vivem aqui, eles tinham, os que eram, né, vassalos de Cartago, a mesma regra e a mesma lei se aplicava pra eles, que aplicava pros libaneses, então era uma coisa meio que parelha, beleza, e Cartago cresceu muito, mas muito mesmo, e principalmente a sua frota no mar era gigantesca. A frota comercial também servia como militar em caso de guerra, mas o foco principal deles era transportar recursos, e a economia de Cartago ficou dependente desse grupo de artesãos e comerciantes. No caso, se algo ocupasse os homens da cidade, tu iria diminuir o teu lucro. Então, isso vai ser importante mais pra frente. Por quê? Porque toda a questão militar de Cartago dependia muito de mercenários, e mercenários custam dinheiro, então tu vai ver um balanço entre as tropas regulares do cidadão da cidade e as tropas de mercenários contratada, porque se tu tem muito cidadão lutando no exército, tu não tem dinheiro para contratar mercenário. Isso vai levar a alguns problemas que a gente vai ver também nos conflitos contra os romanos, mas isso é mais pra frente. Bem, agora chega de história comercial, eu não tô aqui pra saber macroeconomia antiga, eu quero saber de porradaria, tiro no escudo e na cara. Vamos ver aqui o que eles faziam pra lutar. Muito bem, os cartagineses, eles tinham exércitos regulares e exércitos de mercenários, que são coisas separadas. Claro, eles lutavam juntos, mas eu vou falar primeiro sobre os exércitos de milícia. A milícia, né, para você que não é do Rio, desculpa, você que é do Rio de Janeiro, é o quê? A milícia, cara, quando a gente fala na questão histórica, é um cidadão que precisa servir o exército em um caso de conflito. Não é aquilo que tu imagina no Rio de Janeiro. Inicialmente, né, na maioria dos povos antigos, essa era a principal forma de defesa contra invasores. A tua cidade está sendo invadida, tu vai pegar alguma coisa que tu tem na mão e vai se defender. Óbvio, tu não vai morrer ali que nem um idiota. Então o pessoal lutava para se defender, e todo homem era esperado que tivesse alguma habilidade de lutar numa batalha. Quando eles vieram para cá da sua cultura antiga, acredita-se que os fenícios tinham as mesmas influências dos povos da região onde eles vieram, utilizando escudos principalmente de madeira fortalecidos com bronze ou com tecidos de animais, e com roupas de túnicas que eles já utilizavam normalmente, e como eles eram principalmente marinheiros, quase não utilizavam armaduras. Se utilizassem armaduras, ia ser ou algo muito básico ou algo excessivamente pesado para as guardas do pessoal rico. Então tinha essa diferença, ou tu tava tipo sem armadura nenhuma, ou tu teria uma armadura pesada demais para ir no navio, que aí era para defender os palácios, os portões e coisas assim. Então nós temos armaduras super pesadas e armaduras levíssimas, que não vai condizer com a evolução deles. Isso era o exército inicial que veio para cá de navio na época que eles fundaram a cidade.
Porém, ao longo do tempo, graças, à adição de vastas quantidades de dinheiro, eles conseguiram dar um upgrade, ainda bem. Então, desse exército antigo, de tradições ali mais da Ásia Menor e da região onde hoje é o Oriente Médio, eles evoluíram muito. Como? Com influências gregas. Primeiro, as roupas. As roupas dos soldados de Cartago eram bem variadas, provavelmente túnicas inspiradas ainda ou nos gregos ou na região ali do Oriente Médio. E a diferença das deles e dos demais é que os oficiais e as unidades de elite utilizavam roupas roxas e com fios de ouro, vários detalhes em ouro. Então, parabéns para eles. Então, tu imagina que embaixo do soldado ali de Cartago, embaixo da armadura, eles sempre vão ter túnicas e roupas com variadas cores, e os oficiais vão estar de roxo e as unidades de elite também, além de várias joias e tatuagens, que era muito comum, Os marinheiros geralmente gostam de tatuar. Sim, e vem daí a tradição. O pessoal aqui que viajava no mar gostava de fazer tatuagens, e os fenícios faziam muito isso nos seus soldados e os civis também. Então, o pessoal que tinha o costume de se tatuar. Então, tatuagem é coisa de vagabundo, Lloyd? Sim, tá aí, ó. Fenício, você é um fenício ou você é um romano? Pois é, um deles tá até hoje, o outro tá uma ruína, né? Bem, não quero saber o que aconteceu com as invasões bárbaras. Deu, quieto. Vamos lá. Com as influências gregas, eles adicionaram novas armaduras. Uma das que eu acho mais bonita na história, a armadura tórax. A armadura tórax ou Linotórax também conhecida, é uma armadura linda, feita na Grécia, com base em blocos de madeira reforçada, em camadas com couro. Então eles botam uma camada de madeirinha fina, uma camada de couro, uma camada de madeirinha fina, uma camada de couro, uma camada de madeirinha fina, uma camada de couro, fazendo uma armadura leve, porém eficiente. Então essa armadura deixa tu muito móvel e consegue te proteger contra flechas, lanças, espadas. É uma armadura fenomenal e ela protege a região que importa, que são teus órgãos vitais. Uma armadura ótima, muito boa e leve, porém demorada para fazer e cara. Então apenas os gregos e agora os cartagineses conseguiram comprar essa armadura porque era demorada e cara. Então eles faziam essas armaduras tórax, e na época da primeira e da segunda guerra entre Cartago e Roma, spoiler ahead, mas se tu não sabe isso até hoje, no caso, eles utilizavam principalmente essa armadura. Já a armadura de cota de malha, que era mais comum na Europa naquela época. Por quê? Porque na Europa, isso aqui vem dos bárbaros ali. Então, tipo, os bárbaros como os romanos antigos, que para Cartago eles consideravam eles um povo inferior. O povo ali dos celtas, o povo da Gália, o povo da Ibéria. A Ibéria é onde é a Espanha hoje. Eles utilizavam uma técnica de fazer armaduras com vários anéisinhos de corrente, um intercalado no outro, e por cima de uma proteção, umas túnicas mais grossas com alguma coisa para absorver o impacto, como lã ou feno do trigo. Isso fazia uma armadura muito resistente, capaz de proteger de cortes e lesões. E numa época onde a vacina do tétano não tinha sido inventada, se proteger de cortes e lesões era bem importante. Então o teu ponto vital era protegido. É mais pesado que a armadura de tórax, mas permitia uma mobilidade ótima e mais fácil e barata de fazer. Acredita-se que com o passar do tempo para a última Guerra Púnica, essa aqui ficou a armadura principal que eles utilizavam, porque era mais barata e fácil de produzir em massa. E a armadura musculata, ou armadura muscular em português, que musculata em latim eu acho mais bonito de falar, essas armaduras eram feitas de forma única e individual.
cada indivíduo mandava fazer num mestre ferreiro, e ele fazia essas armaduras com detalhes em ouro, com símbolos da família, dos deuses que eles acreditavam. Essas armaduras musculata eram demais, uma coisa linda de ver. Tanto os gregos quanto os cartagineses utilizavam essa armadura fenomenal. Porém, apenas aqueles que podiam pagar, né? Então, os nobres, o pessoal mais rico ali dos comerciantes é que tinham essas armaduras. Às vezes isso virava meio que uma herança de família. A questão é que ela é feita sob medida para uma pessoa, então é difícil servir para outra. Independente, armaduras muito bonitas, feitas em bronze, feitas em ferro, feitas em metais diferentes, mas principalmente esses dois eram presentes aqui, e com vários detalhes em ouro, e por dentro eram forradas às vezes com couro para ficar mais confortável, mas tu tem que usar uma túnica por baixo, que tu não vai encostar a armadura direto na tua pele, né? Não faça isso, vai doer pra caramba. Tu sempre tem que ter alguma coisa embaixo para amortecer o impacto e para o ferro não pegar diretamente na tua pele. Agora, por baixo da armadura, né, como um verdadeiro homem, eles utilizam saias. Por quê? Porque os guerreiros antigos se garantem. A saia mais comum de utilizar é a saia pterudes. A saia pterudes é uma invenção ali da Grécia, que é o quê? São várias faixas de couro, várias mesmo, assim, às vezes umas 3, 4, e essas faixas de couro é uma sobre a outra, criando uma proteção para cortes e lesões. Lembrando que a causa maior assim de lesão nessa época era lanças e pedras, né? Porque o pessoal jogava pedra. Então o couro ali é meio que pendurado, ele absorve pedras, e uma lança tentando bater ali, a ponta da lança vai acabar pegando nos couros e não enfincando na tua perna. Uma causa comum de morte nessa época era uma lesão na coxa, porque ali tem a artéria femoral. Então uma lança enfincando na coxa pode fazer um sangramento imenso. Talvez tu não morra de imediato, mas tu não conseguir conter o sangramento, tu vai acabar morrendo daqui a pouco. Então tu tem alguns minutos de vida até morrer, ou desmaiar e morrer depois, porque eles vão te esfaquear de qualquer jeito. Com isso, proteger essa região ali, principalmente até o joelho, era muito importante. E, no caso, essa saia era mais famosa e mais utilizada, e foi adotada por quase todos os povos da época, porque realmente ela protegia de uma forma tática e leve. Falando em tática e leve para proteger a perna, essa palavra eu não sabia que era assim em português, mas grivas. Grivas é a proteção que vai ali desde o tornozelo até acima do joelho, e essas proteções na época em Cartago eles utilizavam de bronze. Era uma coisa muito, muito bonita, pesada sim, mas ela protegia contra dano ali nessa região. Então eles protegiam o peito, a cabeça, a parte ali da coxa e a parte do joelho. Então, do joelho até o tornozelo, era muito difícil tu conseguir acertar eles de frente. Então, a questão de armadura, para o pessoal que era um cidadão e que lutava no exército, eles estavam totalmente protegidos com as melhores armaduras que tinha na época, e de origem grega, principalmente. Na parte de capacetes, mesma coisa. Os capacetes de Cartago tinham imensa inspiração nos capacetes gregos. Eles trouxeram vários, historicamente tem alguns denominados por nome. Na Primeira Guerra Púnica nós vamos ver um general espartano que veio para cá para auxiliar eles, o Xantippos. Mas eles traziam mercenários gregos, muitos espartanos, porque eles consideravam os espartanos os melhores guerreiros da Grécia, para ajudar a treinar e doutrinar o exército e também fazer um padrão de equipamento. Cada cidadão que lutava no exército tinha que comprar o próprio equipamento, então vai ter uma variedade imensa, e como na época não tinha uma produção em massa de uma coisa só, cada equipamento tem pequenas variações e não é nada assim padronizado. Mas os capacetes que o pessoal de Cartago utilizava,
tinha forte inspiração nos capacetes gregos, alguns com proteção para o rosto, outros não, alguns mais alongados no estilo do Oriente Médio, como era antigamente, que aí vinha de família, alguns com... como é que eu vou dizer? Com... é que em inglês é crest, seria crista, isso, alguns com um local para fazer uma crista enfeitada com plumas ou peles de animais, e era bem comum os oficiais utilizarem essas plumas para chamar a atenção. Então quem é o cara que tu tem que seguir? Aquele cara que tá levando um monte de pena na cabeça, só olhar para ele que tu sabe o que fazer. É um jeito fácil e rápido de identificar o oficial, além de que os oficiais também costumavam levar peles de leopardo e leão para chamar a atenção. Detalhe é que nas armaduras do pessoal aqui de Cartago, às vezes tinha o raro couro de elefante. Elefante era um animal raríssimo no mundo, né? Não porque não tem elefantes, mas porque é difícil tu caçar e matar um, né? Então a maioria do mundo nunca conheceu, nunca viu. E o pessoal de Cartago utilizava a pele do elefante como um extra nas suas armaduras. Era um couro muito e muito caro, mas eles acreditavam ser mais resistente do que o de vaca. Não muda nada, mas, né, eles achavam que era. Em si, os oficiais eram decorados e adornados para chamar a atenção, porque tu precisava saber quem é que tu deveria seguir, então era um jeito fácil de identificar rank e observar quem vai mandar. E na parte do escudo, o escudo deles, assim como na Grécia, eles têm fortes inspirações dos gregos, eram os hoplon. Os hoplon, é por isso que dá o nome do hoplita, aquela unidade grega que utiliza esse escudo, e as mesmas armaduras e capacetes que os fenícios. Eles são um escudo principalmente feito de madeira, com uma parte externa de bronze e interna de couro de animal. Então ela é protegida contra quase tudo que tinha na antiguidade. Vai ser muito difícil tu quebrar um escudo desse batendo. É mais fácil tu acertar o cara pelos lados ali onde não tem o escudo. Não vai ser fácil tu quebrar essa defesa. Então eles lutavam assim como os gregos. Eles foram treinados e doutrinados e usavam a armadura idêntica aos gregos, lutando em blocos, lutando um protegendo o lado do outro e no caso utilizando lanças. Aí vem uma dúvida que os historiadores têm nessa época que já era época helenística, quando deu a guerra entre Roma e Cartago, então já teve o Alexandre o Grande e já teve a superioridade das falanques, no caso lanças enormes que vêm ali da Macedônia e são imensas. Então fica a dúvida se eles ainda lutavam como gregos com lanças de mais ou menos 1,5 m, 2 metros, ou lutavam como falanques com lanças de 4, 3 metros. É difícil saber. Por causa dos números baixos, acredita-se, é porque não tinha tanto cidadão cartaginês no exército, acredita-se que eles lutavam mais como os gregos antigos, então com lanças menores e escudos grandes. Então eles provavelmente não adaptaram ainda as táticas de hoplita, de infantaria super pesada segurando uma linha, para as novas de falanques do Alexandre o Grande, com infantaria mais leve, com lanças enormes e escudos pequenos. Então não teve ainda essa adaptação. Muito bem. Então, essa imagem aqui do Rome Total War 2, acho que é uma das melhores representações do que seria uma infantaria de cidadão cartaginês. Olha só para eles são assim, eles utilizam vários tipos diferentes de armaduras, todas elas adornadas e decoradas em bronze, ouro, joias e etc. Eles utilizavam capacetes com uma forte inspiração grega, nenhum padronizado um com o outro.
por vários deles serem de famílias ricas e nobres, eles utilizavam, né, desculpa, nobre não, nenhum cartaginês é nobre, todos eles têm que queimar, mas no caso, eles utilizavam escudos representando várias e várias obras de arte e símbolos que para eles tinham algum significado. Um dos mais comuns era um olho. O olho era para afastar, tipo, maus presságios e olhos ruins. Ah, então é daí que vem o olho gordo? Sim, é daí que vem o olho gordo. É uma tradição muito, muito antiga. Alguns tinham símbolos de cavalos, outros símbolos de caça, outros símbolos dos deuses delas, mas geralmente eram símbolos muito bonitos e coloridos, porque eles tinham dinheiro para pagar e para adornar isso aí com artesãos experientes. But it turns out this was all just a distraction by Lex Luthor so he could find the Fortress of Solitude and steal information that would allow him. Olá, voltando aqui agora, porque o pequeno Rogaldorn acordou e começou a bater na minha porta desesperadamente. E talvez você consiga escutar no fundo do vídeo, mas né, aí eu levei ele pra comer alguma coisinha, tadinho, ó. Ele tem fome, ele precisa crescer, um Primark em crescimento necessita de sua proteína. Mas agora vamos voltar pro nosso vídeo histórico. Muito bem, então o mais provável é que os líbio-fenicianos, ou Libyan Phoenician, que eles faziam o quê? Eles lutavam da mesma forma que os gregos, como uma infantaria pesada e desmontada, em formação com os escudos de hoplita, né? Tradução para português bem BR mesmo. Então agora, essa aqui é o que tu deve imaginar quando a gente fala sobre infantaria cidadã dos cartagineses. Claro, alguns preferiam lutar na cavalaria e utilizavam escudos mais leves, mas também outros preferiam lutar na forma tradicional do Oriente Médio. Quando uma pessoa nobre e rica tem muito dinheiro, eles compram uma carroça de guerra, então eles não vão para a batalha a pé, eles são carroceiros, charioteers em inglês, então eles montam uma biga de batalha puxada por 2 ou mais cavalos e geralmente com mais de um soldado em cima. Mas o padrão, né, do pessoal que, não, tu tem que lutar pela tua cidade, tu vai botar a tua armadura, pegar a tua lança, geralmente usar uma espada secundária. A mais comum era de origem ibérica, que seria a falcata. A falcata é o nosso facão, entendeu? É uma faca grande, pronto. Essa aí seria a espada secundária deles. E, junto com isso, eles vão botar as suas melhores túnicas para lutar na batalha e um capacete estilo grego. Então deu para mais ou menos imaginar como seriam as unidades civis dos cartagineses. No caso, se a unidade militar não é civil, mas tu entendeu, é a milícia. A legião em romano, tipo as Roman Legions, as legiões romanas, elas são milícias, elas são uma pessoa que tem cidadania e que luta no exército. A mesma coisa ocorre aqui, e a mesma coisa ocorre quando tu faz 18 anos e tu vai se inscrever no exército. Tu é um cidadão que tá se inscrevendo no exército, entendeu? Tu é um recruta simples, e é isso aí que acontece com o pessoal aqui em Cartago. Porém, durante a evolução dos cartagineses, eles perceberam que não valia nem um pouco a pena tu ter a maior parte da tua população no exército, porque no exército o cara não produz dinheiro e o dinheiro é que faz circular e funcionar a civilização deles. Com isso, eles mantinham apenas um número pequeno de um exército permanente. Esse exército permanente, esses caras aqui investiam muito, mas muito no equipamento militar, porque como eu disse, tu paga o teu próprio equipamento, e se tu vai lutar no exército pra vida inteira, então, né, tu tem que ter o melhor equipamento possível para não morrer. Esses caras aqui, segundo filósofos gregos contemporâneos daquela época, disseram o seguinte: eles lembram o bando sagrado de Tebas. O bando sagrado de Tebas é uma unidade de elite ali da cidade de Tebas, que é uma das grandes cidades ali gregas, porque as cidades independentes tinha Atenas, Esparta, que são as mais famosas, mas Tebas estava logo atrás, e Tebas tinha uma unidade de elite fenomenal, que era esse bando sagrado, e em Cartago eles tinham uma unidade muito semelhante. Por isso,
Hoje, nós chamamos essa unidade de Sacred Band, porque, né, é a mesma coisa que era nos tebaneses, não sei falar, os gregos. Então, assim como na cidade de Tebas, eles seguem o mesmo padrão, provavelmente utilizando cristas adornadas nos seus capacetes, utilizando roxo para mostrar status e riqueza, com detalhes em ouro e prata nas suas armaduras, roupas e escudos. Esses caras utilizavam provavelmente peles de animais para se aquecer à noite, no frio e no vento. Ah, mas o deserto no norte da África não é quente? De dia, à noite não. E calças ainda não tinham sido inventadas nesse lugar do mundo. Tanto precisava de alguma coisa para proteger onde importa, que é a região do pescoço, dos ombros e do peito. Então eles utilizavam geralmente peles de animais, normalmente locais aqui caçados, para se aquecer nos períodos de frio. E as armaduras é o mais provável que eram feitas ou de bronze ou de ferro. Então, armaduras pesadas, soldados disciplinados e bem treinados, mas com um número minúsculo. Estima-se que da população de Cartago no seu auge, dos 800 mil habitantes, em torno de 40 mil deles lutariam no exército em si. Por quê? Porque parte dos soldados vão lutar na marinha, e a marinha de Cartago era considerada prioridade, e o exército de cidadãos, ele era mais focado na defesa das cidades. Por isso, eles não iam muito no campo de batalha, então tu não precisava de um número grande deles. Esse bando sagrado, esses soldados permanentes, acredita-se que todos os 40 mil, eles eram em torno de 2.500 a 3.500. Então, a elite da elite do exército cartaginês era apenas uma fração do exército como um total, e normalmente eles eram reservados para a defesa das cidades. Eles também faziam o treinamento e o recrutamento rápido dos outros soldados. Então, precisava ter uma crise, nós estamos sendo invadidos por uma tribo bárbara. O que nós vamos fazer? Vamos ali treinar mais gente. Esses caras do bando sagrado é que treinavam o pessoal para ficar prontos para a batalha, e eles também faziam parte do comando ali dos oficiais. Detalhe, segundo a literatura romana, todos eles eram pederastas e um amava o outro, e eles eram tudo um bando de gente que jogava pro time dos Emperor's Children, note a cor. Verdade isso, Lorde? Não é verdade. Isso é coisa dos romanos. Todas as unidades e inimigos que deixaram os romanos meio mal, meio que é uma coisa cultural dos italianos. É tipo, se tu não gosta de alguém, tu vai ofender a pessoa. E os italianos são muito bons nisso. E como os romanos venceram, eles ficaram conhecidos pro resto da história como amantes homossexuais. É o que dá pra acontecer. Então, e outra coisa, e eles sacrificam bebês, tá? Sim, eles matam bebês pros seus deuses falsos e pagãos. Então, esses caras são tudo que é de ruim. É verdade isso também? Os romanos dizem que sim, não sei se é real. Faziam sacrifício? Faziam. Falando nisso, né? Porque tudo que os romanos não gostam, eles meio que demonizam. Os cartagineses utilizavam nos seus capacetes, não todos, mas alguns, utilizavam o símbolo do deus principal deles, que é Baal Hamon. Toda vez que eu falo isso aí acontece alguma coisa esquisita. Mas no caso, eles pegavam chifres de carneiro, e bode no caso, e botavam para trás no capacete, amarrado dos lados. Eu fico pensando se não veio daqui a origem, depois no catolicismo, que veio dos romanos também, porque o catolicismo, mas o catolicismo não veio dos hebreus. Não, o catolicismo na verdade foi bem editado e feito mais pelos romanos do que pelos hebreus em si. Então, o catolicismo tem uma figura ali de uma criatura maléfica do mal com cara de bode. Talvez tenha vindo daqui. O que era essa coisa ruim? Essa coisa ruim é o deus dos cartagineses, porque, eles odeiam os cartagineses, eles odeiam o deus dos cartagineses, o deus dos cartagineses é tudo que é de ruim. Então, talvez, a origem, do mito ali, de uma coisa maior, do mal, tal, com cara de cabrito e chifre de carneiro,
tenha vindo daqui, né? Fica a dúvida, é um negócio interessante que poderia ser estudado. Quando eu tava pesquisando, ora, tudo se conecta, tudo faz sentido. E para os romanos, essa unidade especial tem poucas citações sobre eles. Tem uma citação numa das guerras púnicas que diz que eles lutaram bravamente até o último homem. Eles morreram todos lutando em batalha e causaram nos romanos umas baixas bem grandes e maiores do que eles gostam de admitir. Então por isso que os romanos odeiam eles com todas as forças, né? E esses caras realmente eram guerreiros fenomenais, porém eles são humanos, né? Então, né, ele pode matar um ou dois, mas o terceiro vai matar ele. Então, por melhor que seja a armadura deles, eles não são imortais. Detalhe, muitos acreditam que o Sacred Band, aqui esse grupo permanente de soldados de Cartago, era parecido com os imortais do Império Persa. Na Pérsia, acredita-se que tinham 10 mil imortais. Esses imortais eram soldados treinados para fazer carreira no exército e de elite que recrutavam os novos recrutas e treinavam eles para fazer parte do exército persa. Acredita-se que a inspiração disso aqui veio de lá. Claro, né, porque eles são daquela região também, e aquela região depois foi dominada pelos persas por um tempo. Então faz muito sentido eles terem essa influência, e também faz sentido numa questão econômica eles terem um exército pequeno permanente para rapidamente recrutar os outros, caso necessário. Legal, mas quanto mais você sabe, e algumas coisas que a gente especula, porque infelizmente essa época aqui a gente só tem de relatos da parte das guerras ali entre Cartago e Siracusa, e partes na literatura grega e da romana que às vezes são bem exagerados, e segundo os romanos bem ruim para os cartagineses. Mas a gente vai acreditar nos romanos? Vai, com certeza. E agora, o que mais diferencia os cartagineses dos romanos é como funcionava a liderança. A liderança dos cartagineses, diferentes unidades eram comandadas por esse soldado cidadão, um cidadão soldado com uma certa experiência, iria comandar um grupo de mercenários, um grupo de outras milícias. Então tinha os oficiais de campo, são sempre alguém pertencente a Cartago ou a alguma cidade, no caso vassalo deles, ali da Líbia, mas geralmente era diretamente de Cartago. E o general de Cartago, esses caras, eles seguiam carreira militar e muitas vezes os filhos deles seguiam os passos do pai. Eles estudavam na Grécia, nas escolas militares, eles tinham tutores sobre a teoria militar, eles estudavam as campanhas de Alexandre o Grande, as campanhas antigas da guerra entre os persas e os gregos, eles estudavam um monte de coisa e eles tinham várias noções militares. Então esses caras eram profissionais e treinados em campanhas contra várias tribos inimigas no norte da África e na Ibéria. Com isso, eles cresciam ali em carreira, só que tinha um porém. Um general cartaginês é esperado que ele saiba quando lutar. Caso o general perca uma batalha, normalmente a culpa da derrota é dele e ele não sobrevive para ter uma segunda chance. Quando um exército cartaginês é derrotado, normalmente eles crucificam e apedrejam o cara até a morte. Então, eles culpam o general pelas falhas. Por isso, os generais de Cartago só lutam quando eles têm total certeza que eles vão ganhar, e isso fez com que os generais de Cartago fossem um pouco hesitantes e receosos de enfrentar, digamos, tu não sabe quantos inimigos tem ali, não vou lutar, eu vou esperar o inimigo vir até mim, saber como é que tá lá, eu vou me posicionar aqui numa montanha, fazer um forte, botar umas patrulhas e esperar o inimigo ou ficar sem comida ou perder a paciência, ou ficar numa posição desvantajosa que eu tenho certeza que eu vou ganhar. Se essa situação não acontecer, eu não vou sair daqui. Então os generais de Cartago, eles eram bem mais relutantes do que os romanos. Por quê?
Os generais romanos é o contrário. Tu tem 1 ano para fazer história. Se tu não fazer nada em 1 ano, o próximo cara que vem depois de ti vai fazer e ele vai ganhar a fama, ele vai virar herói, ele vai virar famoso, a família dele vai crescer, vai ganhar dinheiro, vai ser o cara e tu vai ser um covarde, vão falar mal de ti para sempre. Por isso, os generais romanos tinham o oposto, total incentivo para estar sempre atacando, sempre movimentando os exércitos, sempre tentando procurar novas guerras para expandir o império, enquanto os generais de Cartago tinham incentivo total para não morrer, de fazer o contrário, de tentar meio que preservar as forças e só enfrentar o inimigo com total certeza de vitória. E isso fez com que muitos deles ficassem perdessem oportunidades e não se arriscassem. E isso vai ser importante porque, graças a essa diferença cultural, tu vai ver que os romanos vão tomar muito mais a iniciativa nas batalhas e é difícil um general cartaginês tomar uma iniciativa, porém quando um toma, vai fazer uma devastação em Roma que nem nenhum outro general por muitos e muitos séculos no futuro. Nós vamos ver isso depois nas guerras púnicas, mas é bom saber isso aqui, que o general de Cartago é um cara que segue carreira como general, normalmente é alguém altamente influente ali na sociedade cartaginense e com dinheiro e recursos, ele é treinado desde pequeno para seguir os passos da família e ser um comandante no exército. Porém, se tu fizer merda, tu vai, teu pescoço tá na lenha. Então eles sabem que eles não podem arriscar. E os soldados de Cartago, essas milícias do cidadão, esses caras, eles tinham ouro que tu não imagina. Eram brincos de ouro, joia de ouro, colar de ouro, anel de ouro. Se tu vencesse uma batalha contra eles, tu tava feito. A pilhagem depois da batalha do ouro desses caras era incrível. Também vai ser importante isso nas guerras, porque é muito bom, muito bom, muito bom. Depois de uma vitória tu também ficar rico, né? Fica a dica. Se você por algum motivo passar numa máquina do tempo e tá enfrentando alguém, enfrente os cartagineses. Se você ganhar, você vai ficar rico. Bem, agora vamos continuar a história com os soldados mercenários. Os comandantes e essa milícia do povo ali de Cartago, inicialmente, quando os cartagineses saíram das suas terras natais e vieram para cá, esse aí era o centro e o principal do exército deles. Porém, conforme os séculos foram passando, Cartago tinha em torno de uns 900 anos quando eles encontraram Roma. Então eles tiveram um tempão para crescer e se desenvolver em uma certa estabilidade. E conforme o tempo foi passando e a cidade foi crescendo, eles acabaram diminuindo a importância desse exército principal. Eles ficaram ainda em cargos de comando, liderança e na defesa das cidades em caso de desastres, mas conforme algumas guerras ocorreram, principalmente contra Siracusa, existe um relato grego, eu não lembro exato se é na 7ª ou na 8ª guerra contra Siracusa, mas também vai tomar banho, os caras não param de tentar invadir essa porcaria de cidade. Numa dessas, o exército cartaginês estava marchando na Sicília e eles foram emboscados e numa briga feroz no mano a mano, 40.000 cartagineses foram mortos. Então eles perderam 40.000 pessoas capazes de trabalhar e gerar riqueza, e depois disso, segundo os gregos, eles decidiram nunca mais usar esse exército de um cidadão de novo em batalha. Isso é uma certa hipérbole dos gregos. Normalmente, os textos dessa época dão uma exagerada, mas acreditas que sim, nessas batalhas que eles faziam inicialmente, eles perderam muitos trabalhadores ali que poderiam fazer a cidade crescer, fora que as famílias nobres perdiam um filho, perdiam um avô, um pai, um tio, e começava a pesar. Então tu não queria perder o teu familiar em batalha, e se tu pudesse pagar para algum idiota vindo de outro lugar morrer para ti, bem melhor. Então eles começaram a, com o tempo,
abandonar o exército regular cartaginês, ainda existia, mas o tamanho ficou cada vez menor, e dar preferência para o uso indiscriminado e muito, muito grande de mercenários, como eles tinham o ouro, o comércio e a capacidade de trazer, né, línguas diferentes, porque eles viajavam por boa parte do mundo, então tradutores para ele era fácil de contratar. Eles acabaram trazendo exércitos de fora para lutar por eles. Os principais, né, que tu vai ver são os soldados ali da Líbia. Os soldados da Líbia, eles, né, não eram cartagineses propriamente ditos, mas eles lutavam de uma forma semelhante. Eles foram bem assimilados à cultura fenícia e eles lutaram junto com os fenícios desde o início, conforme eles foram sendo conquistados e os reinos que eles tinham ali foram dominados. E esses caras aqui, eles eram praticamente quase um cidadão, quase, não batia, né, o mesmo critério, porque ele não nasceu em Cartago, mas esses caras aqui, o pessoal ali de toda a região do norte da África, que tinha as províncias, é que eles estabeleciam colônias. Nessas colônias, o pessoal era os líbios lutavam também e faziam boa parte do exército, e os líbios lutavam com o mesmo equipamento, porém com menor qualidade do que o pessoal de Cartago, porque eles não eram tão ricos quanto. Então, eles têm os capacetes parecidos, eles têm a armadura parecida, eles têm os escudos parecidos, e conforme o tempo foi passando, o mais provável é que no início eles utilizassem as armaduras torácicas também, porque elas eram da moda, e depois eles foram passando para usar as armaduras de cota de malha, porque ficou mais barato e mais fácil de comprar e pegar. Então, conforme o tempo foi passando, uma influência dos romanos e do pessoal ali da Gália e da Ibéria foi chegando aqui, e eles foram trocando a armadura grega por uma armadura mais fácil de usar. Então eles sofreram uma transformação, né, no equipamento conforme o tempo foi passando, mas em geral eles lutavam como hoplitas também, só que, como eu disse, com equipamento inferior aos cartagineses propriamente ditos. Além de que eles eram soldados de um vassalo, um cliente. Então, por que tu tá lutando por Cartago? Tipo, tu mora no norte da África, tu não conhece nada do mundo, tu entrou no navio, tu foi lutar na Sicília contra gregos. Por quê? Por que tu tá fazendo isso? Porque estão te pagando. Beleza. Então a tua moral para lutar é menor do que o cartaginês, que tá lutando por si mesmo. Então os líbios lutavam com eles, e eles conseguiram fazer defesas ali do norte da África muito boas. Numa delas, na Primeira Guerra Púnica, eles conseguiram até expulsar os romanos junto com os cartagineses e outros mercenários. Então os líbios são aqueles que vivem na região ali onde fica Cartago e nas colônias, porém não são exatamente um cidadão, mas, né, eles eram semelhantes e faziam um papel próximo do cidadão É porque assim, como é que funciona o exército de Cartago? Normalmente, o exército padrão deles fica no meio, entendeu? Eles ficam no meio. Então, esses hoplita ficam no meio. Os líbios faziam parte dessa formação também. Só para te entender como funcionava assim a colocação dos exércitos deles. Os celtas, eles vêm ali da região da Gália, onde hoje é a França, e o norte da Espanha. Esse pessoal, né, eles, né, têm uma doutrina de lutar. E por quê? Porque eles não têm... Existem fazendas nessa região, porém, devido ao inverno e às tecnologias agrícolas muito rudimentares, durante o inverno falta comida, e eles têm que roubar comida um do outro para viver. Então era muito comum os celtas terem... como a gente fala... É uma guerra sazonal. Sempre que vai chegar o inverno e tu não conseguiu colher o suficiente para armazenar para o inverno, tu precisa roubar para garantir que tua família não vai morrer de fome. Então as famílias tinham doutrinas de lutar, as tribos tinham doutrina de lutar, e todo mundo sabia se defender.
e tinha que ter algum tipo de equipamento para matar esses bandos que roubavam. E quando uma situação ficava perigosa demais, às vezes valia a pena tu abandonar a batalha e deixar os caras pegar, do que tipo morrer lutando por causa de comida, tá ligado? Então às vezes as lutas deles não eram exatamente as mais ferozes, eventualmente morria um ou outro aqui, mas assim como as brigas das tribos na África em 1800 e pouco, era mais gritando, batendo e assustando do que realmente lutando propriamente dito. Claro, existiam conflitos assim, às vezes de tribos grandes contra tribos grandes, mas eram mais pequenas escamurças entre grupos assim de umas 3, 4 famílias contra grupos saqueadores, mais ou menos nesse nível. E esses mercenários celtas, eles aprenderam que era um jeito muito mais seguro tu lutar pelos cartagineses. Primeiro, lá é quente o ano inteiro, perfeito. Segundo, eles te pagam em moeda, e aí tu usa essa moeda para comprar comida, né? Só vi vantagem. Tu não precisa plantar, tu não precisa nem lutar na maioria das vezes, tu só faz parte do exército deles e eles te pagam. Então só tem vantagem. Em vez de tu lutar contra o pessoal do mesmo sangue que o teu, em vez de tu se arriscar ali e morrer, tu pode servir para os cartagineses, ganhar dinheiro para sobreviver por vários invernos e tá tudo certo. Então o pessoal aqui vinha lá pro sul buscando dinheiro, comida e uma vida mais fácil. Porém, se fosse uma batalha mais pesada, a moral deles também não era a melhor. Por quê? Porque eles estão ali, né, para sobreviver, né? Então, se tipo, né, tem alguma coisa que vai matar eles, eles não vão ser os principais nisso aí. Isso vai mudar quando os romanos invadirem algumas províncias que eram deles, e aí eles vão sentir que o povo deles foi ameaçado, e aí contra os romanos eles vão lutar com uma certa ferocidade maior, mas em geral eles estão ali pelo dinheiro. A lealdade deles é pelo dinheiro, não pelos cartagineses. Importante isso também, mais pra frente, além de que os mais, né, ricos deles, que já serviram há mais tempo, conseguiram comprar, eles vão possuir cavalos, então existe também uma cavalaria pequena desses celtas servindo para Cartago, mas ela não é a principal. Eles têm cavalaria, eles têm infantaria de choque, mas o principal deles é mais infantaria, porque os cavaleiros desse povo aqui não eram tão ricos assim, tipo, para comprar cavalos ali nessa região, e eles também eram mais acostumados com o clima da Europa do que com o clima quente aqui do sul, mas eles vão lutar ferozmente caso forem chamados para batalha. E a cavalaria deles, no caso, ela é uma cavalaria de choque, e normalmente esses guerreiros celtas utilizavam as cotas de malha e escudos redondos e longos para proteger de pedras e lanças. Eles tinham um costume aqui nessa região da Gália de ficar arremessando lanças antes, então é meio chato isso. Tu precisa ter um jeito de se defender desse negócio, que se tu não tiver um escudo, os caras vão jogar uma lança em ti, e a lança vai tipo enfincar na tua perna, no teu braço, e acabou a tua capacidade de lutar. Então, não sei se tu sabe, ser ferido por uma lança dói pra caramba, então eles têm que ter algum tipo de escudo pra bloquear o negócio. Beleza, esses aqui são os guerreiros ali da região da França e do norte da Espanha. Na Espanha e na região que hoje também chama Portugal, existiam os ibérios. Os ibérios, eles eram um povo muito acostumado a lutar. Por mesmas razões que acontecem ali em cima na França, eles tinham o costume de lutar sazonalmente, e famílias inteiras viviam de trabalho mercenário. As cidades aqui já contratavam mercenários como as suas linhas, tipo, as defesas da cidade eram soldados e tropas pagas. Então era costume aqui na região trabalhar no exército por dinheiro. Então, quando não tinha emprego ali na Espanha, eles iam para a região de Cartago, onde os fenícios às vezes pagavam muito bem para eles lutarem, e esses caras eram fenomenais em batalha. Os próprios romanos basearam várias coisas dos seus equipamentos mais para frente nos equipamentos dos ibéricos. Primeiro, a nossa querida faca grande, o facão, vem daí.
A falcata que eles usavam, essa arma aqui muito bem representada no Home 2. O Home 2 é perfeito, que é muito bom, que jogaço. Olha só como era a espada. Essa espada vai dar origem ao gládio romano. Então essa espada ótima, tanto para cortar, dá para cortar lenha, dá para fazer abrigo, dá para cortar o inimigo. Muito, muito boa. Uma espada leve, pesada na ponta para quebrar a armadura e penetrar no inimigo e talvez quebrar o osso embaixo ou fazer um corte mais profundo. Além de que eles usavam escudos leves e normalmente nessa região aqui da Península Ibérica era muito quente e ali não é uma região rica em metais, então a armadura para esse pessoal aqui era um pouco mais rara do que nos outros locais, mas armaduras de cota de malha não eram tipo totalmente inusitadas e às vezes tinha, mas eles não costumavam usar muitas armaduras pesadas, mas armaduras assim, várias roupas uma sobre a outra, com enchimento assim de lã, de palha ou de grama, para tentar absorver mais o impacto do que realmente uma cota de metal. Então, infelizmente aqui, pro pessoal da Ibéria, eles eram guerreiros fenomenais, mas na questão de sobrevivência em batalha a longo tempo, né, não era tão efetivo. Normalmente eles são uma infantaria de choque. Eles tinham um costume também, que vai ser adotado pelos romanos e modificado depois, de utilizar uma lança antes de atacar o inimigo, e essa lança, ela era toda de ferro. Por quê? Porque ela era pesada, entendeu? Ou ferro, ou partes de chumbo, e ela era feita para lançar sobre o inimigo. Era uma lança fina e na ponta também era como é que eu vou explicar? A ponta era de ferro achatado, bem afiado. Então o objetivo deles era jogar e fazer o inimigo sangrar ou se machucar, para que o inimigo não consiga lutar de volta. E eles são uma infantaria leve de choque. Eles precisam do impacto dessa lança e depois a pancada da falcata para rapidamente quebrar e matar o inimigo, porque numa luta de longo tempo eles não vão aguentar tanto assim. Fora que eles também estão trabalhando pelo dinheiro, então se eles morrer, não adianta ter dinheiro, né? Então a moral deles em batalha, se a batalha não tá indo bem, também vai ficar um pouco preocupante. E os ibérios também eram conhecidos por ter cavalarias leves e rápidas, e assim como a infantaria, eles utilizavam lanças para jogar no inimigo e sair correndo. Então eles não eram uma cavalaria de choque ou que ficaria no mano a mano por muito tempo. É uma cavalaria para jogar lanças, incomodar o inimigo e, se possível, atacar pelas costas ou pelo flanco e quebrar o inimigo e fazer o inimigo desistir de lutar, porque, como eu disse, a armadura nessa região não era exatamente muito distribuída e uma coisa muito fácil de acessar, né? Então tu vê, observe que eles todos usam apenas as túnicas e eles não têm nenhum tipo de armadura ou proteção efetiva. Vamos agora para os próximos mercenários, os numídeos. O pessoal ali mais pro norte, saindo ali da região de Cartago, mais ao sul, existe a Numídia. A Numídia é uma região onde tribos africanas estavam acostumadas a caçar e lutar, e nessa região tinham reis africanos que fizeram acordos e acabaram trabalhando para os cartagineses. Outros foram subjugados e dominados, outros se aliaram a eles, e os cavaleiros dessa região é uma região também sem muita comida e muitos recursos e poucas possibilidades de trabalho, então o pessoal servia para os cartagineses como mercenário, pagava bem, e Cartago demandava dos seus reinos vassalos tropas. Então, como essas regiões aqui eram vassalas a Cartago, eles precisavam mandar tropa, além de ouro e recursos. Então as tropas que vinham para cá vinham geralmente como cavaleiros. Os cavaleiros dessa área eram famosíssimos, muito rápidos e não utilizando a armadura, mas sim a velocidade e o impacto para quebrar o inimigo, e lanças para serem arremessadas. Normalmente eles levavam várias lanças que eles utilizavam para caçar animais selvagens aqui na região, e isso era um bom treinamento contra soldados também. Um humano nada mais é do que um animal altamente armado, então armado no caso.
Então não é difícil, se tu jogar uma lança nas costas do cara, tu derrubar ele. E aqui os mercenários da Numídia tinham essa tática de encircular o inimigo e pegar ele onde dói, tentar usar as lanças para matar um ou outro, enfraquecer o inimigo até ele ficar desesperado. E se o inimigo quebrar a formação, como eles geralmente quebram, aí tu consegue pegar um atrás do outro e evitar o contato direto. Isso é muito importante, porque eles são uma cavalaria de escamurçadores. Eles derrubam o inimigo no cansaço. Eles têm os cavalos rápidos e como eles não têm armadura, eles são muito leves. Os cavalos aguentam correr bastante no calor escaldante aqui nessa região. Então os cavalos são acostumados e muito treinados a correr longas distâncias. Isso vai ser importante nas guerras púnicas. Tu vai ver depois. E uma elite, né, os filhos dos nobres, o pessoal mais alto aqui nessa sociedade, lutava também como uma certa cavalaria de choque. Então existiam os numídeos ali, tipo os filhos, as famílias reais, que lutavam com armadura e lutavam mais como uma cavalaria que bate no inimigo e quebra o inimigo de frente. Mas é um número pequeno. A maioria dos cavaleiros da Numídia são esses cavaleiros, meio caçador, que faz o inimigo ser atraído para posições ruins, cercam eles e matam um por um. Essa é a principal tática delas, e isso a gente conhece hoje. Na época, ninguém sabia, então eles pegavam os inimigos de surpresa e era uma força muito efetiva em batalha. E claro, se tu quer uma surpresa, né, que vai ser efetiva na Guerra Púnica, esses bichos aqui, os malditos elefantes de guerra vindo da Índia, não o elefante vindo da Índia, a tática de usar elefantes em guerra que foi vista por Alexandre o Grande e depois trazida e distribuída para o mundo. Claro, em outros lugares já tentaram fazer isso, mas com diferentes, né, vantagens. Eles trouxeram treinadores de elefante de várias partes do mundo e eles treinaram os elefantes africanos. Mas, Lorde, o elefante não é uma criatura extremamente dócil e vegetariana? Sim, normalmente o elefante só ataca se tá num grupo com filhotes e tu ameaça ele, ou tu chega perto demais. Normalmente o elefante não ataca ninguém. Mas aqui eles descobriram algumas táticas para deixar o elefante mais nervoso. Eles davam uma frutinha que deixa o elefante com umas dor, um negócio ruim. Aí é crueldade com o animal. Mas o elefante ficava puto de raiva e nervoso, tenso ali, estressado e com dor. Ele corria, batia e ficava agressivo, e isso já era o choque que eles precisavam. Os elefantes eram mais um efeito de choque do que necessariamente uma unidade para matar o inimigo. Tu nunca viu, cara, na tua vida algo maior do que um cachorro, entendeu? De repente, vem um exército inimigo. Ah, beleza, vamos bater neles. Todo mundo faz ali a formaçãozinha do escudo. Na frente do exército inimigo, vem um bicho 3 vezes o teu tamanho, muito mais pesado, fazendo uns barulhos estranhos, com 2 lanças no dente, como se fosse umas coisas esquisitas, e com uma trompa que tu não sabe nem o que é uma trompa, tu nunca tinha visto isso aí na frente. O que é isso aí? Isso é uma boca, isso vai engolir tua cabeça? O que é esse negócio? E isso aí começa a vir na tua formação. Cara, tu vai desesperar, tu vai sair correndo. Eu sairia correndo. Então assim, ninguém sabia o que era esses bichos, fora ali da região. Ninguém nunca tinha visto um. Então, isso é uma coisa assustadora de enfrentar. Ainda mais com o exército inteiro vindo atrás. E o elefante tinha essa função: quebrar o inimigo no medo, para que o inimigo quebre a sua formação, causando uma fuga e pânico em massa, permitindo que o resto do exército aproveite essa quebra para prender, matar e isolar os inimigos um atrás do outro, fora de formação e de um jeito muito mais fácil. Então o elefante é uma cavalaria de choque super pesada que vai quebrar as linhas do que eles estiverem enfrentando. Acredita-se também que foi graças aos elefantes que eles conseguiram subjugar as outras tribos e cidades aqui ao redor e em outros pontos do continente, como na Ibéria. Por quê?
porque depois eles vão ter que invadir regiões da Ibéria e tu vai ver isso mais pra frente nas Guerras Púnicas. Aqui era só pra te ter mais ou menos uma noção dos soldados mercenários que eles usavam. E quanto a arqueiros, Lorde, arqueiros, eu gosto de arqueiro. Nessa época, do contrário do que os filmes te mostram, arco e flecha quase não tinha, cara. Aliás, arco e flecha não é uma arma de combate muito efetiva numa guerra. Como eu disse, o que eles usavam mais eram pedras. O pessoal atirava muita e muita pedra. Eles faziam fundas longas e eles usavam uma espécie de estilingue que girava mais ou menos no estilo dos índios ali do Peru, que eles usavam isso aí por muito tempo, até recentemente ainda no Peru, tu pode ir lá e comprar um estilingue desse aí. É aqueles que tu bota uma pedra redonda e tu vai girando por cima da cabeça e atira tu gira como se fosse um laço, e aí tu solta um dedo e aí tu abre o estilingue e a pedra voa pra frente. É meio perigoso isso aí, tem que ter uma certa habilidade pra jogar. Não é difícil, cara. Eu fiz um bem chumbrega, cara, com tecido uma vez e funciona. Tipo, claro, com tecido a pedra não foi muito rápido, mas tirando o fato, tu pode acertar teu próprio olho e muita chance de tu bater na cabeça do coleguinha que tá do teu lado. Se tu tiver num terreno aberto, tu consegue atirar a pedra. Não é tão fácil mirar, mas com uma ou duas tardes treinando, tu já consegue aprender a atirar com esses estilingue. Tu amarra ele num dedo e o outro tu só aperta e solta pra afrouxar. E aí tu gira e joga pra frente. Uma hora ou outra tu vai acertar. Recomendo nunca jogar perto de janelas de vidro. Mas, cara, o estilingue era o padrão. Todas as facções do mundo nessa época aqui utilizavam lançadores de pedra e lanças de arremesso que vieram ali da ideia dos ibéricos, também eram famosas e começaram a se espalhar na parte aqui de Cartago. Eles utilizavam essas lanças apenas pelos soldados ali que vinham da Ibéria e um ou outro que aderia à ideia, mas os soldados tradicionais deles não atiravam lanças nem pedras e lutavam em formação de infantaria pesada ou cavalaria pesada, e os mercenários sim, tinham os numídeos ali que eram escamuçadores, tinham atiradores de pedra de várias regiões do mundo, que era baratinho contratar esses caras, e em geral, o pastor, na verdade, para defender de lobo nessa época jogava pedra, então era uma coisa muito, muito comum. E arco e flecha, como eu disse, era raríssimo. Tu não vai ver muitos fora da ilha de Creta, mas vamos falar disso também num dia específico das unidades famosas do mundo antigo. E era isso que eu tinha para falar sobre o exército de Cartago hoje. Conforme os anos foram passando e quando eles encontraram Roma, o exército principal de hoplitas deles foi diminuindo cada vez mais e ficou mais para a defesa das cidades, enquanto o exército de mercenários era o pão com manteiga, era o básico do que eles usavam. Então, dependendo da guerra, da motivação dos mercenários e do local onde eles estão, eles vão lutar com diferentes qualidades e também dependendo se eles foram pagos ou não. E a capacidade de luta de Cartago é diretamente proporcional à capacidade de dinheiro que eles conseguem fazer. Se algo afeta o comércio ou afeta a mão de obra dos homens livres, isso aí vai fazer com que Cartago diminua a sua capacidade bélica. Bem importante esse conceito para te entender o que vai vir depois. Tudo de bom, meus amigos, e lembrem-se sempre, Cartago, de lenda és.